Bom, então vamos lá falar sobre associação de resistor. Vamos falar primeiro só da associação em série. Então, eu queria, resumindo, dizer o seguinte: vocês estão lembrados da primeira lei de Ohm? Nós vamos usar muito o R vezes I. Essa é a fórmula-chave, é ela que a gente usa nessas associações de resistor, nesses circuitos, é isso que a gente usa. Bom, segundo, eu queria falar com vocês que a gente sempre, a gente tem que achar sempre, em primeiro lugar, nos problemas, a resistência equivalente do sistema. Achou a resistência equivalente do sistema, é meio caminho andar. Então, primeiro, a gente tem que saber que a fórmula é essa. Segundo, achar sempre a resistência equivalente do sistema, tá? A propósito, quando a gente estiver trabalhando com associação em série, a resistência equivalente do sistema, ela é dada por essa expressão, resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3 e quantas tiver lá no problema, certo? A resistência que está associada em série é uma depois a outra. É como se fossem lâmpadas de árvore de Natal. Você tem uma lâmpada, depois a outra, certo? Você tem o polo positivo de uma ligado com o negativo da outra, com o positivo de uma com o negativo da outra e segue, tá? E terceiro lugar, sempre eu falo que a gente tem que achar a corrente total. A corrente total é aquela que vai circular pelo sistema. Achou a corrente, acabou parte do nosso problema. Então, guardem isso, a fórmula. Tem que achar a resistência equivalente primeiro e a corrente total do sistema primeiro. Então, vamos lá. Olha, aqui eu já coloquei dois sistemas, dois circuitos, para ficar mais fácil, que aí a gente já compara um com o outro. Vocês já estão vendo que no primeiro sistema, vou chamar de sistema A, as lâmpadas estão brilhando mais. E no sistema B, elas estão brilhando menos. Por que que isso acontece? Bom, vamos lá. Então, vamos imaginar um problema em que dissesse que a bateria é de 9 volts. Aqui tem que ser dado no problema, tá? A bateria é de 9 volts. E vamos imaginar que a gente tem aqui uma lâmpada, a resistência 1, ela é de, inventei um valor, 3 ohms. E a resistência 2, ela é uma resistência de 6 ohms. Pronto. Como eu quero comparar os dois sistemas, então a resistência 1 de 3 ohms vai ser mantida, a resistência 2, 6 ohms, e a resistência 3, aí eu coloquei mais essa, inseri mais essa, 9 ohms, certo? Para a gente ver o que acontece com a corrente. E ela que determina o brilho da lâmpada. Então, olha lá, ó, no primeiro sistema aqui, eu tenho a resistência 1, a resistência 2 tem que ser dado e a voltagem, certo? Como eu disse a vocês, primeira coisa que nós vamos fazer é achar a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente, como é em série o sistema, então eu falei para vocês, olha, aqui nós temos o polo positivo da bateria, esse é o polo positivo do resistor, né? Por causa daquela força contra-eletromotriz, a bateria gera energia e o resistor aqui, a lâmpada, vai consumir energia. Então, é como se ela tivesse ligado ao contrário. Então, polo positivo, negativo, e aí a outra, polo positivo, negativo e negativo, certo? A última resistência, polo negativo, ligado no polo negativo da bateria. A primeira resistência, polo positivo, ligado no polo positivo da bateria. Vamos continuar. Resistência equivalente vai ser a resistência 1 mais a resistência 2. Então, a resistência equivalente, ela vai ser, a resistência 1 é 3 e a resistência 2 é 6. Então, a resistência equivalente, ou seja, aquela que substituiria as duas lâmpadas, é se eu tivesse uma lâmpada só de 9 ohms. Pronto. Vamos lá no segundo sistema, no B. Resistência equivalente
vai ser a resistência 1, mais a resistência 2, mais a resistência 3, resistência equivalente, resistência 1 vale 3, a 2 vale 6 e a outra vale 9 ohms. Então, a resistência equivalente vai ser 18 ohms. Segunda coisa que eu falei para vocês acharem é, deixa eu separar isso daqui para ficar organizado. Falei para vocês acharem, através da primeira lei de Ohm, o RI, a corrente que circula no circuito. Na realidade, isso daqui eu tenho que usar a voltagem total, a resistência equivalente, e eu vou achar a corrente total que circula no circuito. A voltagem total é os 9 volts. Está alimentando o sistema. A resistência equivalente ao 9, que está lá embaixo, que eu achei. A corrente total eu vou achar. Então, essa corrente dá 1 ampere. Quem que é essa corrente aqui, ó? Essa corrente é a corrente total fornecida pela bateria que vai circular no sistema. Então, é essa corrente aqui, ó. Sai lá do polo positivo, corrente de 1 ampere. Essa corrente, quando ela chega no primeiro resistor, não tem para onde ela desviar. Então, ela inteirinha vai passar no primeiro resistor, 1 ampere. Quando ela chegar no segundo resistor, não tem para onde ela desviar, continua sendo 1 ampere. Então, a corrente é sempre a mesma. Então, uma característica da associação em série, a corrente total, quando eu tiver só série, viu? É a corrente 1 e é a corrente 2, ou seja, a corrente é sempre a mesma, ela não se altera, sempre a mesma. Pronto. Aí, agora, o que a gente faz? Em terceiro lugar, nós vamos achar as características só da resistência 1 e só da resistência 2. O que eu quero dizer para vocês? Eu vou separar de novo. Então, agora, para ficar organizado, deixa eu colocar assim, ó, um quadrinho e outro quadrinho. E aí, dentro desses quadros, eu vou escrever o seguinte, olha. Eu vou colocar a lei de Ohm, o RI, só que eu vou colocar o índice 1. Eu estou analisando agora o resistor 1. E também eu vou analisar o resistor 2, o 2, R2 vezes 2. Aí, o que eu vou fazer? Olha só, eu quero achar a DDP, ó, achar a DDP, ou seja, a queda de potencial, eu quero achar a energia consumida na primeira lâmpada. Qual que é a energia consumida? É o U número 1. A resistência 1 vale 3. A corrente 1 é 1 ampere. Então, a voltagem, a DDP, o consumo de energia é 3 volts, certo? A corrente 1 é 1 ampere. Não muda porque a associação em série, a corrente é sempre a mesma. A voltagem 2, o que ela significa? É o consumo de energia nesse segundo resistor aqui, ó. Então, foram fornecidos 9 volts pela bateria. Sobrou quanto? 6 volts. Não tem outro jeito. Então, vamos achar isso, ó, o 2. A resistência 2 é 6 ohms. A corrente é 1 ampere. Ah lá, ó. Achamos aquilo que eu já sabia antes. Não tem como dar outra voltagem. A corrente 2 continua sendo 1 ampere. E o que eu disse a vocês é o seguinte, olha. Se eu somar a voltagem 1 com a voltagem, com a DDP 2, a DDP 1 com a DDP 2, dá a voltagem total do sistema, que é essa voltagem aqui da bateria, ó. Certo? A voltagem total do sistema, ela é a queda de energia 1, mais a queda de energia 2, mais a queda de energia 3, se tivesse, etc. Certo? Bom, acabei o primeiro sistema. Vamos comparar com o segundo sistema. Então, eu já achei a resistência equivalente.
Agora, o que a gente acha? A corrente total. Para achar a corrente total, vou fazer aqui, olha. É o total, deixa eu abreviar isso, que é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Vou colocar só a letra T, você já sabe que é o total. Essa voltagem total é os 9 volts. Resistência equivalente do sistema, agora foram 3 lâmpadas, 18 ohms. E essa corrente eu vou achar, corrente total que vai circular nesse circuito. A corrente que vai circular no circuito, então, é 9 dividido por 18, é meio ampere. Então, vejam, essa corrente ela é menor que a anterior. Antes era 1 ampere, agora é meio. Por isso que a lâmpada brilha menos. Por que a lâmpada brilha menos? Quanto mais coisas eu associo em série, ela vai brilhar menos. Então, lâmpada de árvore de Natal. Se você tem um conjunto, você vai colocar lá no 110 volts da sua casa, ou 220 volts. A voltagem é constante. Quanto mais lâmpadas tem lá no conjunto, ela brilha menos, certo? Lógico, se os resistores tiverem a mesma resistência, né? Mesmo valor. Se eu colocar menos lâmpadas, aí vai brilhar mais, porque eu vou dividir menos a energia, a DDP que é fornecida. Então, vamos lá, continuando. Agora, o que eu vou fazer? Olha, eu preciso de 3 quadros. Então, para não bagunçar, o primeiro quadro e os outros 2 quadros aqui, que eu vou analisar as características do sistema, né? Quais são as características? As DDPs e as correntes. Então, lembrando, ó, as correntes são as mesmas, você já sabe disso. Então, a corrente 1, ela é meio ampere, porque está associada em série, ela não vai mudar. A corrente 2 também é meio ampere. A corrente 3 também é meio ampere, não muda. Tá certo? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a lei de Ohm. U1, R1 e 1. Qual é a DDP número 1? Não sei. Eu sei que a resistência 1 é 3 ohms e que a corrente é meio ampere, que vai circular nesse circuito. Então, o número 1, 3 vezes meio, 1,5 volts. Ó, já consumiu dos 9 volts, já consumiu 1,5 volt. Vamos continuar. U2, R2 e 2. Voltagem número 2, qual que é a resistência 2? 6 ohms, vezes a corrente que é meio ampere. O 2 vai ser igual a 6 vezes meio, 3 volts. Então, já foi consumido, ó, 3 volts, com mais 1,5 volt, 4,5 volt. Só sobrou 4,5 volt da bateria. Vamos ver isso, então. Confirmar, né? O 3, R3, vezes I3. Então, a DDP3, a energia que vai alimentar a terceira lâmpada do conjunto, resistência 3,9, corrente número 3 é meio ampere, 9 vezes meio, a energia consumida na terceira lâmpada é 4,5 volts. Lógico, só pode ser. Porque, olha, se eu somar o U número 1, o U número 2 e o U número 3, tem que dar esses 9 volts aqui, ó. É ela que está alimentando o sistema, não tem jeito de ter mais energia, certo? Então, olha, a corrente é única, a voltagem é a soma das DDPs, certo? E a resistência equivalente é a soma das resistências, soma numérica mesmo, tá? Então, vamos lá. Nesse slide, só fechando, para não ficar gigante imenso, quando o sistema for, ou a associação for uma associação em série, quais são as características? O resistor equivalente vai ser a soma numérica dos valores dos resistores, certo? E quantos mais tiver,
a DDP total, ou seja, a voltagem fornecida pela bateria, vai ser a soma das DDPs, das energias consumidas, né, por cada resistor do sistema, e a corrente fornecida pela bateria, se vocês quiserem chamar de corrente total ou apenas I, ela é a mesma. Então, eu tenho I1, que é igual a I2, que é igual a I3. A corrente que alimenta todo o sistema, todos os resistores, é a mesma. Prontinho, essas são as características.